Deus abençoe todos os dias a sua vida e que Deus ilumine os seus pensamentos para que as suas decisões no decorrer desse dia sejam decisões abençoadas, escolha certa. A Bíblia diz assim que Deus coloca tanto diante de mim como de você que está assistindo o programa agora, a bênção e a maldição. E nos aconselha dizendo, escolha a bênção para que vivas. Meu amigo e minha amiga, todos os heróis da fé só venceram, só suportaram as situações porque eles tinham um pacto, eles tinham uma aliança com Deus. E o que você mais precisa nesse momento que você está vivendo ou enfrentando agora é dessa aliança, desse se voltar para Deus. Até agora você vem tentando resolver as situações aí na força do braço. O que mudou? O que aconteceu de novo nesse ano de 2023? O que você pode dizer assim, olha, graças a Deus foi um salto. Se aconteceu, amém. Deus te abençoe e que aconteça muito mais. Mas se você diz assim, olha, pastor Juliano, desde aquela pandemia eu estou tentando me levantar, está uma luta. A minha vida virou um tormento. Eu preciso sair dessa situação. Termine esse ano buscando a Deus e comece esse ano de 2024 colocando Ele acima de tudo. Essas pessoas que eu vou colocar agora como depoimentos, como histórias, testemunhos, são pessoas que estavam assistindo um programa como você está assistindo agora. Só que um dia a ficha caiu, houve um despertar, uma revolta, uma atitude de fé. Então elas saíram de casa e vieram aqui buscar a Deus. Eu quero que você faça isso. Você obedecendo o que está escrito na palavra, você vai ver que final de ano abençoado você vai ter. O 011-3573-3500 é o nosso SOS, à sua disposição. Eu vou colocar resultados e eu volto daqui a pouquinho. Seu nome? Reginaldo. Qual foi a vitória depois que fez aliança com Deus? Bispo, eu cheguei aqui em 2017 com a minha vida toda amarrada, toda a situação difícil. Trabalhei 26 anos de funcionário, onde eu adquiri uma dívida com a agiota. Como eu costumo dizer, o agiota é o último fundo do poço, onde a gente passa humilhação, onde a gente é ameaçado. Então, ali foi a minha situação quando eu cheguei aqui no Congresso, sem perspectiva de vida nenhuma. Aí eu fui mandado embora da empresa, onde nós começamos a nossa empresa, literalmente no canil. Aí ali Deus tirou meu medo, que eu tinha muito medo. Eu vinha no Congresso, mas eu tinha medo de abrir seu próprio negócio. Meu próprio negócio. Aí Deus me deu condições, tirou o medo, abrimos o nosso comércio no canil. E ali Deus nos deu o contrato, aí nós pagamos a agiota, pagamos os cartões que devia, limpamos o nosso nome, isso eu e minha esposa. E aí Deus foi mudando a nossa vida por completo. A empresa tem 5 anos. Em 5 anos, a gente temos hoje a empresa de 149 metros quadrados, onde a minha empresa é reconhecida no Brasil inteiro, eu atendo o Brasil inteiro, e Deus nos deu condições de ter 2 apartamentos no litoral, onde era um sonho nosso, nós conquistamos, moramos em condomínio fechado. A empresa hoje tem 3 carros próprios, eu tenho o carro meu, minha esposa tem o carro dela. Então, de quem chegou aqui devendo R$70 mil para a agiota, hoje o meu patrimônio, eu não falo em dinheiro, eu falo no Espírito Santo, que sem o Espírito Santo, sem Deus, sem o pacto, eu não tinha conquistado o que eu conquistei até hoje. Ele é sua maior riqueza? Minha maior riqueza, onde eu, através do meu testemunho, através da minha conquista, eu tenho ganhado almas para o Senhor Jesus. Deus abençoe. Qual é o seu nome? Gilberto. Seu Gilberto, qual foi o resultado alcançado na reunião da prosperidade com Deus a partir do momento que o senhor fez um pacto com Ele? Então, pastor, eu já tenho um pacto com Deus já há muitos anos, né? E Deus sempre tem surpreendido a gente, mas mesmo diante desse pacto com Deus, a gente sempre firme na fé com Deus, e mesmo assim a gente passa por lutas, né? Veio a pandemia, na pandemia ficou uma situação bem difícil. Eu fui tentar em outro ramo, que eu fui para Balneário Camboriú, tentar num ramo de corretor. E durante um ano que eu tive em Camboriú, Deus abriu portas, não permitiu que eu passasse necessidade, abriu até
tocou até em pessoas para poder estar ajudando a gente. A própria igreja me ajudou lá em Balneário. E diante disso aí eu recebi uma proposta para ir trabalhar em Minas Gerais. E chegou em Minas, eu cheguei lá para trabalhar em um ramo, só que lá Deus me surpreendeu mais ainda, me abriu uma outra porta lá, aonde colocou uma pessoa no nosso caminho que trabalha no ramo do cosmético, e essa pessoa me fez uma proposta para me abrir uma empresa trabalhando para ele aqui em Santa Catarina. Isso foi há 7 meses atrás, para trabalhar aqui nesse ramo, né? E ele já falou assim, ó, quando eu cobrir o meu valor do investimento lá, aí você se torna sócio da empresa. E, para a graça de Deus, esse mês eu me tornei sócio, com 6 meses de trabalho, depois que eu retornei de Minas. Então, Deus tem nos surpreendido, tem abrido as portas. A gente tem feito uma colheita muito, muito boa, tem prosperado bastante no ramo. O que o senhor pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora e que, de repente, já desistiram, estão pensando em desistir? Então, o que eu digo para vocês é que não desista. Não desista da fé, não desista do altar, porque sem Deus a coisa é difícil, né? Mas com Deus não vai se tornar mais fácil. Pode até estar difícil e tal, mas você sempre vai estar na fé que as coisas vão dar certo. Que Deus sempre surpreende a gente. E a nossa mente ligada em Deus, ela sempre está na força. Então, na hora que vir um mal, que vir um pensamento ruim, você sempre vai lembrar da palavra de Deus, vai lembrar do que o homem de Deus está falando aqui no altar e você sai daqui renovado. Muito mais vai vir. Deus abençoe, tá, seu Gilberto? Muito obrigado. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus nunca quebrou sua aliança com o ser humano. Quando um pacto é firmado, ambas as partes concordam e decidem ir até o fim nesse propósito. Será que Deus deseja mesmo que aqueles que têm um pacto com Ele vivam uma vida de miséria e humilhação? Quando nos tornamos fiéis à aliança que temos com Deus, Ele é fiel para nos abençoar em toda a nossa jornada, para que assim possamos alcançar o sucesso tão desejado. Será que não chegou o momento de você firmar essa aliança com Deus e permitir que Ele faça parte dos seus planos e projetos? Existe um lugar onde os resultados aumentam dia após dia, que irá te ensinar a vencer os obstáculos e ter o resultado que tanto espera. Veja o poder de Deus se manifestar e alcance a prosperidade completa em sua vida. As palestras ocorrem às 7 da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 e às 19 horas na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa querida cidade, linda cidade de Florianópolis. Você que está me assistindo agora de qualquer lugar do estado, segunda-feira, essa reunião de prosperidade com Deus tem em Chapecó, Blumenau, Joinville, aonde tem uma Universal. Você pode chegar, marcar um atendimento com o pastor. Procura um atendimento. Possa ser que ninguém queira te ouvir, mas quando você chegar aqui, nós vamos te ouvir, nós vamos escutar você e orar por você. Eu atendo pessoas que dizem assim, olha, eu nunca mais tinha vindo aqui, eu estou afastado. Você que está afastado ou afastado daqui, volta. Vamos fazer o seu pacto, refazer o pacto com Deus. Muda a história da sua vida. Eu vou colocar agora essa história dessa vencedora. Você é uma vencedora, uma mulher que mudou a história da vida dela, não só da vida dela, mas da família também. Acompanhe, eu já volto. Olá a todos. Agora quero chamar a atenção principalmente de quem está passando por algum problema, alguma situação difícil, olha para um lado, não vê saída, olha para o outro, não tem ninguém quem pode socorrer. Então fica difícil mesmo, né? Eu vou conversar agora com mãe e filha. Acompanhe essa história e depois tire as suas conclusões. Olá, tudo bom, meninas? Olá, tudo bem? Eu gostaria que vocês compartilhassem conosco como que era a vida de vocês
antes de chegar aqui na palestra da Prosperidade com Deus? Bom, era uma vida totalmente de miséria. Iniciei, eu tinha um salão de beleza, mas o salão de beleza era na garagem da minha casa. Tinha que todos os dias à noite desmontar os móveis para poder colocar o carro do meu pai. Teve uma fase em que eu também andava na rua, que eu ia no mercado com o mínimo que tinha e eu chegava a cuidar no chão, porque senão eu não encontrava nenhuma moeda. E eu chegava já a caminhar olhando para o chão, sabe? E foi uma fase muito difícil, porque eu passava na minha cabeça assim, ó, eu vou me matar, mas só que eu não posso me matar e deixar ela. Eu tenho que matar ela e também me matar, porque senão não vai acabar. Eu não posso deixá-la sozinha. Até de cabeça baixa, procurando alguns trocados na rua, no chão. Quando foi que a vida de vocês passou a ter sentido e você começou a andar de cabeça erguida? Foi quando eu comecei a participar das palestras. Para mim, eu vou dizer assim que foi uma faculdade, porque começou a ter uma mudança interior. Porque até então eu não acreditava em mim, nem como profissional. Tudo que fazia, eu fazia com medo. Então, no momento que eu comecei a acreditar mais em mim, sabe? E participando das palestras e fazendo tudo corretamente, sabe? A nossa vida começou a mudar. Dali para frente, mudamos para um salão de beleza, aumentamos, começamos a contratar pessoas para trabalhar junto com a gente. Então, a nossa vida foi mudando, passo a passo. A gente começou a pagar as dívidas, tudo foi organizando. E foi um ponto de que a gente começou a ver totalmente as coisas diferentes, ver Deus na nossa vida. A gente tem muito acesso a informações até na internet, tem muitos tutoriais e tudo mais, mas qual foi o diferencial que vocês encontraram aqui e não viram em outro lugar? Colocar em prática o que era ensinado. Totalmente. Eu vi assim, a mudança nas pessoas que estavam nas palestras, eu vi a diferença e eu comecei a colocar em prática. Então eu comecei a ver o resultado. E eu fui mudando. Eu não tinha, nos meus dias eu não tinha cor. Eu fui buscando e tendo essa vida. Hoje a minha vida tem sentido, tem propósito. E quais foram as conquistas que vocês obtiveram a partir deste momento? Bom, foi quando nós passamos a ter, os nossos olhos se abriram, a nossa mente se abriu, aí nós começamos a prosperar, começamos com um salão já grande, aí as dívidas começaram a ser pagas, adquirimos o nosso carro. E a última conquista que a gente teve agora foi esse ano, nós queríamos muito conhecer o Templo de Salomão, e nós fizemos uma viagem juntas para o Templo de Salomão, e hoje a gente come o que a gente quer, fazemos o que a gente quer, sabe? A gente não tem aquela vida privada, sabe? De chegar no mercado e contando as moedinhas, não, hoje a gente compra o que a gente quer e depois passa no caixa e paga à vista, sabe? A miséria acabou. Quer dizer, quem antes vivia na situação complicada, difícil, de derrota, hoje a gente vê o sorriso no rosto de vocês. E a depressão, Aline? Não existe mais. Qual foi a maior conquista de todas que vocês alcançaram até hoje? Eu ia dizer isso agora até mesmo, porque assim, ó, de tudo o que a gente tem, nada, eu digo hoje, nada se compara com o bem mais precioso que nós adquirimos, que é o Espírito Santo. Falaram até juntas, né? Parece até combinado. Que maravilha! Muito obrigada por compartilhar as suas histórias, as suas dificuldades e superação também conosco. Obrigada. Que exemplo maravilhoso! Então você acha que tem impossível para Deus? Estabeleça uma aliança com Ele e você também vai ver transformações acontecerem na sua vida. Segunda-feira, às 7 da manhã, a primeira reunião. Tem às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Em um desses horários, você que está assistindo agora está angustiado, triste, pensando em dar cabo da sua vida, da sua própria vida. O seu sofrimento, as suas dívidas, a angústia, a situação que você está vivendo é tão complicado que tem passado sim pela sua mente pensamento suicida. E você não quer isso. Você não quer nem morrer. Você quer parar de sofrer. Você olha para a sua família e você diz assim, olha, eu não quero que eles passem o que eu estou passando. Só que se você buscar a Deus, Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua vida. E um dia a sua família vai ver o testemunho que você se tornou.
Tem pessoas na sua casa, tem pessoas na sua família que acreditam em você. Tem pessoas aí que também está passando momentos difíceis, um momento difícil, complicado, perdão, mas está olhando para você. Você é a coluna aí. Então não permita que esses maus pensamentos destruam o seu sonho. Eu vou colocar agora para que você assista a história desse rapaz, vencedor mesmo. Veio aqui segunda-feira, obedeceu e mudou a sua vida. Pode colocar. Como é que é o nome do senhor? Amadeu. Seu Amadeu, o que aconteceu? Eu cheguei aqui, eu não tinha um pão para comer em casa. Eu passava fome mesmo, sim. Eu até saí do crime também e tive um casamento que não deu certo, né? E nesse casamento eu deixei uma casa, depois eu acabei me perdendo no mundo e tal, perdendo a empresa, eu tinha empresa, perdi o carro que tinha, bati, aí venho ao fundo do poço. E eu já conhecia já a palavra de Deus antes, eu já vinha, mas não era aquele morno, né, antigamente. E aí eu voltei aos bagaços, voltei e cheguei aqui na reunião de segunda-feira e na época eu tinha um lavacar, que foi que eu comecei a me levantar de novo, né, e fui indo aos poucos, né? Mas o meu forte era construção. Sempre trabalhei com construção civil. Só que as portas se fecharam de um jeito que eu não conseguia. Não tinha trabalho, não conhecia. Os clientes que eu tinha sumiram. Eu morava aqui na Serrinha. Eu vinha por cima do morro aqui a pé, na reunião. Vim várias vezes a pé e aí fui lutando aqui, comecei a lutar na segunda-feira, vim em quarta, vim em sexta. Aí logo já consegui comprar um carrinho velho, meio ruinzinho, mas fui lutando e Deus foi abrindo as portas. Aí já veio a vontade de abrir empresa de novo. Aí eu comecei a dar entrada papelada para abrir a empresa de novo, mas só que eu devia R$36 mil na época. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, tem que pagar as dívidas, né? Comecei a pagar, e Deus foi abrindo as portas, e eu aqui, segunda-feira, aí Deus colocou a minha esposa também aqui, tá do meu lado, me acompanhando, 8 anos. Aí a gente casou aqui na igreja, a gente namorou 1 ano, noivou 1 ano, casou, e a gente continua firme. Foi nos 6 anos de casado, eu consegui comprar um terreno. Só que não era no lugar que a gente queria para construir. Daí eu comecei a construir mesmo assim, porque eu não tinha conseguido outro lugar, né? Comecei a construir e tal, já estava na metade da construção. E a gente pagando aluguel ali, sempre o dinheiro indo embora, né? Aí, quando foi agora, faz um ano e meio atrás, apareceu um terreno, um lugar que a gente queria, e eu não tinha dinheiro, né? Eu tinha um carro ali que estava mais ou menos quitado, mas faltava alguma coisa. Eu fui lá, falei pro cara, tem o carro, quer o carro, eu dou o carro e daí vou te pagando aí conforme eu conseguir aí. Daí o cara topou. Comprei o terreno, não tinha dinheiro para construir, daí eu tinha que vender o outro terreno que eu estava construindo para poder construir lá. Mas aí Deus foi abrindo as portas e eu fechei uns contratos maior. Eu consegui construir a casa de um valor aí, mais ou menos uns R$250 mil. Eu consegui construir e fiz a casa do jeito que eu queria, com tudo, do jeito que eu queria mesmo, que eu sonhava. A casa com garagem para 3 carros embaixo, com o telhado alto, coloquei ar-condicionado, coloquei tudo. Já está tudo mobiliado a casa, tudo certinho, e a gente continua firme na fé aqui, na segunda-feira, e o aluguel nunca mais, já faz 6 meses já que eu não pago mais aluguel. Você que está assistindo o programa agora, você que está ouvindo pela rádio, assistindo pela TV, olha as lágrimas. Você acha que alguém pagou ele para estar aqui?
quer mudar a sua vida, tira esse preconceito. Olha aqui, ó, firme aqui toda segunda-feira. Chegou aqui, não tinha um pão para comer. Obedeceu a Deus. E Deus fez uma obra gloriosa na vida dele. Fez na vida dele, vai fazer na sua também. Nós aguardamos ela aqui, né? Compensa. Compensa. E hoje também eu tenho um carro bom de passeio, tenho um carro de trabalho, e a esposa já tirou a carteira, já está para comprar um carro para ela agora também. E a gente está conseguindo, tá vencendo, mas o altar aqui que é o sustento da gente, né? Se não for aqui, não dá certo. A sua riqueza maior é a sua fé. É essa fé que você tem, e muito mais vai vir. Deus te abençoe. Muitas pessoas têm buscado a conquista de um emprego, limpar o nome, uma empresa restabelecida, um novo automóvel, uma nova casa, mas nada tem dado certo. Sempre um problema se põe de pé e faz com que os planos e projetos fiquem parados no tempo. As muralhas de Jericó aparentemente paravam os planos de Israel em conquistar a terra prometida, mas não os planos de Deus. Talvez você passou um ano repleto de derrotas até aqui, e cada passo que tentou dar para frente se levantou uma muralha. Mas assim como o povo de Israel, que pela direção de Deus deram 13 voltas, resultando na queda da muralha, o que tem te impedido de prosperar também cairá por terra. Às segundas-feiras, da queda de todas as muralhas, onde as promessas de Deus se cumprirão em sua vida. Quando nós acompanhamos os depoimentos, as histórias, prova que Deus, o nosso Pai, Ele nunca mudou. Ele sempre está à sua disposição e te esperando. Quando há um grito da alma, quando há uma dor em um aflito, Ele sempre se compadece. Nossos problemas e as situações que acontecem tanto comigo, com você, como qualquer pessoa, é fruto das nossas escolhas. Quando nós nos deixamos levar e nos distanciamos do que Deus tem para nós, aí os problemas começam a aparecer. Se Deus não consegue falar conosco, os problemas vão falar. Por isso que eu aconselho a senhora, o senhor, você que está acompanhando, não permita que o mal te deixe mais um dia em casa e nem espera chegar segunda. Vem hoje ainda. Você vindo, fazendo a sua parte, Deus faz a dele. Eu vou deixar vocês agora com essa mensagem que fala a respeito da vigília da virada, que nós vamos ter aqui no nosso templo maior. Que Deus abençoe a sua vida. Nós te aguardamos aqui. Mais um ano se aproxima. E na virada do ano, as pessoas se enchem de boas expectativas e esperanças de dias melhores. E para a maioria, duram até a emoção dos fogos acabar. O seu 2024 pode ser o melhor ano de sua vida, oferecendo a Deus os primeiros minutos, as primeiras palavras, toda a sua vida na presença dEle. Passar a virada do ano na presença de Deus faz toda a diferença. Você vê Deus em cada detalhe do ano. Eu, sem querer, cheguei na vigília da virada. Quantas vezes eu já não passei a virada, pulei em 7 ondas, coloquei a semente da uva, tudo, e nada mudou. Os anos continuaram iguais. E depois dessa virada, eu vivi um processo de transformação e a minha vida mudou de verdade, como eu nunca imaginei. Domingo, 31 de dezembro, a partir das 22 horas, a grande vigília da virada, com a Santa Ceia, no primeiro minuto do ano, começando 2024 na presença de Deus, em todas as igrejas Universal.